O assunto é aparentemente árido, aparentemente muito complicado, mas não é física quântica, né? E é muito importante, sobretudo porque das escolhas do Bolsonaro, e as há boas e más, esta é, por enquanto, a meu juízo, a pior, a mais deletéria, a mais exótica, a mais fora da caixinha, a mais fora da curva. E a que pode trazer enormes prejuízos para o Brasil, tudo mais constante. Se mudar de rumo, eu me refiro naturalmente ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O Ernesto atravessa o samba, e aqui vai uma referência ao grande Adoniran Barbosa, o samba do Ernesto. Momento cultural. O Ernesto nos convidou para o samba, ele mora no Brás, nós fomos e não encontremos ninguém. Do samba do Ernesto, o samba do Ernesto. Nós voltemos Uma baita de uma reiva, da outra vez nós não vai mais. Não sermos tatu. Ernesto nos convidou, o samba ele mora no Brás, nós fomos e não encontremos ninguém. Nós fiquemos com uma baita de uma reiva, da outra vez nós não vai mais. No outro dia encontremos com o Ernesto que pediu desculpas. Mas nós não aceitemos. É isso aí. O samba do Ernesto, no Ministério das Relações Exteriores, é um horror, né? Então, só para lembrar, ele atacou o Acordo de Paris, acusando o Acordo de Paris de impor procedimentos e restrições ao Brasil que não estão lá. E o Acordo de Paris não é um texto tão longo. Dá para ler na boa. Leu. Se leu, não entendeu. E o Bolsonaro, rei, você acha que leu? Não. Nem isso, nem outras coisas. Por isso falou aquelas coisas, falou do AAA, que haveria faixa ecológica e tal, não sei o quê. Não existe. Muito bem. O Ernesto também disse que o Brasil vai sair do Tratado de Imigração. Um tratado de imigração, Mayara Bastianello, que, de novo, não impõe ao Brasil nenhuma restrição. Na verdade, os países se comprometem apenas a ter alguns procedimentos ali de defesa dos direitos humanos. Dos 197 países, 197 representações na ONU, 165 assinaram o tratado. O Ernesto quer tirar o Brasil de lá. Mas tirar por quê? Por nada. Por nada. Um país que está enfrentando hoje um problema de imigração, mas um problema de imigração pequeno. Pequeno, rei? O Brasil recebeu 2% só dos imigrantes venezuelanos. A Argentina recebeu mais do que o Brasil, que é um país muito menor, com uma população muito menor. O Peru, então, 10 vezes mais. Os refugiados na Colômbia chegam perto de 900 mil, acho que está em 880 mil. Nós recebemos, para ficar no Brasil, 50 mil, porque o Brasil está sendo usado como país de passagem. Portanto, a imigração não é um problema no Brasil. Mas é uma questão cara ao Donald Trump. E o Ernesto está naquela assim, tudo que é bom para o Donald Trump é bom para o Brasil. Sabe a frase, tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil? Tudo que é bom para o Trump é bom para o Brasil, e não é. Não é. E nós estamos, e a Europa já descobriu, já é o segundo governante a tratar do assunto, o Bolsonaro já caiu no radar dos governantes europeus. E aí há uma questão intrincada que diz respeito ao Mercosul e à negociação com a União Europeia.
Ai, rei, queria que você viesse aqui falar, tem que ter arma mesmo pra matar esses bandidos, onde já se viu? Vou falar nesse editorial, vou tratar de Mercosul, de União Europeia, dos interesses estratégicos do Brasil. É um programa de rádio preocupado também com a sua formação intelectual, com a sua informação. Não é um caça-cliques na internet. De vagabundo que não lê e não estuda. Vamos lá, vamos falar de Angela Merkel. A chanceler alemã Angela Merkel afirma que o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro vai tornar mais difícil um eventual acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Hoje ela declarou que o tempo está se esgotando para um acerto entre os dois blocos. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, rebateu, dizendo que o Mercosul está pronto, mas que o acordo não saiu do papel até agora porque os europeus não querem concordar. Ele alegou que o Brasil flexibilizou o que podia flexibilizar, até em detrimento de outros setores internamente. A tentativa de acordo está praticamente parada desde dezembro do ano passado. Olha aqui. Vamos botar a bola no chão. Não, o Bolsonaro, por enquanto, não é culpado de nenhuma dificuldade no acordo do Mercosul com a União Europeia, o acordo que não existe ainda. Esse acordo há quase 20 anos que se tenta fazer esse acordo. E o acordo não existe. O Mercosul tem acordo bilateral com 3 representações. Egito, Israel e Palestina. Só. Não obstante, o comércio intra-Mercosul é grande. E, obviamente, o Brasil é praticamente o Mercosul. Em valores de 2017, o PIB do Mercosul foi de 2,78 trilhões de dólares, o do Brasil foi 2,02 trilhões. Então, olha a importância que o Brasil tem e como o Mercosul é importante para o Brasil. Não é? Os países do Mercosul, a Venezuela está fora dessa conta, os países do Mercosul têm 265 milhões de habitantes, o Brasil tem 210 desses 265. 11 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8. Então notem, o Mercosul é o Brasil, se vocês pensarem bem. Tanto é que na relação com os países do Mercosul, o Brasil é muito superavitário, especialmente com a Argentina. E, em particular, os produtos industriais, os manufaturados. E o Brasil tem dificuldade de concorrer com manufaturados na União Europeia e nos Estados Unidos. Não tem competitividade para isso. Ora, se o governo brasileiro, o futuro governo brasileiro, diz que não está interessado nem no Mercosul, então já não se trata mais de discutir se vai se fazer um acordo bilateral com a União Europeia ou não. Isso está em pauta, acordo bilateral Mercosul-União Europeia, bloco com bloco. A essa altura, esse debate perdeu importância quando o próprio Brasil diz não estar interessado no Mercosul. Lembra o Paulo Guedes dando uma bronca na jornalista argentina? Isso não é prioridade? E a partir daquele momento não se disse mais nada. Ficou por isso mesmo. Né? Esse barulho que você ouve, estamos enfrentando probleminhas técnicos aqui embaixo. Né? E tem uma pessoa escondida aqui, mas está resolvendo problemas técnicos. Quem está ouvindo, quem está acompanhando pela internet. Então fica difícil para a União Europeia prever qualquer coisa quando aquele país que encarna o Mercosul diz não estar interessado no Mercosul. Vamos lá. O Mercosul cria algumas dificuldades para o Brasil fazer acordos bilaterais país a país? Cria. A questão é saber se o Brasil está interessado em fazer esses acordos e tem condição de fazer esses acordos de forma vantajosa. Se vale a pena, por exemplo, seu Vólio Bene, o Brasil dizer, não quero saber de Mercosul,
E quem quiser vender para a Argentina, que venda. Sim. O Brasil vai concorrer, seu Fábio Franz, com produtos industriais com a China, por exemplo. Sim. Na hora de vender automóveis para a Argentina, uma das nossas fontes de divisa, os chineses vão dizer, opa, estou na parada também. Vamos ver quem faz mais barato? Quem oferece mais vantagens? Essa é uma equação muito delicada. Isso não pode ser tratado no cotovelo. Isso não pode ser tratado assim, que se dane a América Latina, nós não queremos saber dessa turma, nosso negócio são os Estados Unidos. Que é para onde acena a política externa do Ernesto Araújo, por tudo que ele fala. Não é? Então, o que ele falou sobre acordo do clima, acordo de Paris, ele falou pensando no que pensa Donald Trump. O que ele falou agora sobre acordo de imigração, ele falou pensando no que pensa Donald Trump. Se a economia brasileira e as relações internacionais na área do comércio exterior for pautada por aquilo que pensa Donald Trump, nós estamos lascados. Porque o Trump é protecionista. Ele é protecionista. Ele vai tentar preservar os interesses da indústria americana, do agronegócio americano. E por mais que o Brasil consiga condições vantajosas na relação bilateral com os Estados Unidos, jamais se reproduzirão as circunstâncias que fazem do Brasil um grande negociador, por exemplo, com o mercado chinês. Com superávit no ano passado de 20 bilhões de dólares. Qual é a chance que o Brasil tem de ter um superávit de 20 bilhões de dólares com os Estados Unidos? Mas nem a pau, Juvenal. Isso não vai acontecer. Então é preciso ir com muito cuidado aí. Então nessa coisa do Mercosul, note, o Mercosul está tentando fazer acordo com, a União Europeia está tentando fazer acordo com o Mercosul. Claro que tem barreiras, claro que tem dificuldades. Por exemplo, 2 países não querem simplesmente abrir o mercado de carne. Assim, tá bom, exporta sem taxa. A Irlanda não quer, a França não quer. Por quê? Não quer enfrentar problema com seus agricultores. O Brasil cria dificuldades na área de serviços, na área de empresas que podem explorar infraestrutura, concessão de infraestrutura, porque também tem medo de quebrar a sua economia interna. É uma relação delicada e que requer delicadeza e uma compreensão mais alargada do processo. É preocupante quando o segundo governante europeu, e no caso, estamos falando daquela que governa a economia europeia mais rica, que é a Alemanha, vê no Bolsonaro um entrave para um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Esse acordo interessa a União Europeia também porque o Trump dificultou a negociação com a União Europeia. É verdade, mas interessa ao Mercosul também. Mas o Brasil não quer saber do Mercosul. Mas não quer saber do Mercosul e quer saber do quê? A minha pergunta é, por que antecipar essas coisas? Por que criar essas crispações? Por que criar essas dificuldades? E olhe, todos os analistas responsáveis enxergam aí dificuldades no cenário econômico mundial. E o Brasil não estará livre desse cenário de dificuldades. Os países emergentes não estarão livres. Aliás, temos uma coisinha aí sobre a FMI e os emergentes. Vamos lá. Reinaldo, número 2 do Fundo Monetário Internacional, David Lipton, discursa sobre a próxima crise financeira e afirma em uma palestra que, assim como muitos da plateia, vê nuvens de tempestade no futuro, inclusive sobre os países emergentes. No evento organizado pela rede Bloomberg,
ele destacou que as economias que no último ano não fortaleceram as próprias defesas contra choques, como a alta dos juros nos Estados Unidos, por exemplo, já começaram a enfrentar fuga de capital, o que deve crescer diante do que chamou de condições globais mais complicadas. Existem vários cenários cruzados aí. O Brasil tem reservas para enfrentar eventual fuga de capital, enfim, até um determinado limite. A gente, não, do ponto de vista externo, não está nesse cenário desesperador. O que começou a preocupar esses que desenham cenários de médio prazo é que se prevê, aliás, eu lembrei que ontem, que faz uns 10 meses que eu disse, tem uma bolha de consumo nos Estados Unidos que tem incentivado a economia americana, começaram a prever, há sinais de que a economia americana possa ir para um crescimento muito baixo, com eventual recessão em coisa de 1 ano e meio por aí. Muitos dizem antes ainda da próxima eleição. Uma razão a mais para o Brasil tomar cuidado. É claro que isso abalaria a economia do mundo inteiro, mas uma razão a mais para o Brasil tomar cuidado para não amarrar o seu destino aos Estados Unidos, como se tenta fazer por aí de maneira imprudente, impensada, sem dados, apenas na base da crispação ideológica. Eu gostaria muito mesmo que o presidente eleito Jair Bolsonaro, quando no exercício da presidência, levasse a sério aquela máxima de que o Brasil não vai fazer uma política externa pensando em ideologia e sim pensando nos interesses dos brasileiros. Porque se fizer isso, sabe o que vai fazer, Mayara? Vai continuar com a política que nós temos hoje. Quem disse que o Brasil hoje privilegia a questão ideológica? Isso é mentira. Houve, durante o governo Lula, manifestações nesse sentido, abrindo-se embaixadas aqui e ali, privilegiando o chamado diálogo entre os países do terceiro mundo, o diálogo sul-sul, mas era firula retórica. Do ponto de vista econômico, isso nunca foi verdade. Ah, deu empréstimo para aqui, deu empréstimo para ali. Sim, vamos rever isso, tal. Na conta geral não teve importância nenhuma. Tanto o Brasil não tinha preconceito nenhum com os Estados Unidos, na verdade o preconceito, se havia, era o contrário. E depois de 8 anos de déficit, o Brasil logrou obter o primeiro superávit com os Estados Unidos em 2017. Os 8 anos anteriores foi de déficit. Não é? Nós tínhamos dificuldades para vender para os Estados Unidos. Não tínhamos restrição nenhuma em comprar dos Estados Unidos. Então é preciso parar com essa conversa mole, deixar a ideologia de lado e pensar nos interesses dos brasileiros. Hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM.